Vai lá. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente trouxe aqui um tema muito bacana. Eu tô com o Charles Gonçalves. Tudo bom, gente? O Charles é um mega empresário da cidade de Caxias, tem uma indústria de alimentos, molhos artesanais, e ele também é meu irmão, olha, que legal. E a gente vai falar aqui sobre um tema muito legal, que é a indústria trazendo alimentos de qualidade para o consumidor final. Isso é bem importante. Então, para começar essa conversa, te apresento um pouquinho, Charles, pro pessoal, para eles saberem quem tu é, o que tu faz. Bacana, bacana. Então, meu nome é Charles Gonçalves, né? Eu sou sócio proprietário junto com a minha esposa da Soul Taste. O que é a Soul Taste? É uma empresa de molhos artesanais focada num produto premium. E a gente tem uma vertente muito natural. A gente tende a construir as coisas e tende a ter as nossas ideias sempre focada no público onde a gente consiga entregar valor. E o mercado dos naturais hoje é um mercado que está em extrema ascensão, não só comercialmente falando, mas pensando na saudabilidade. Então a gente constrói os nossos produtos hoje, as nossas receitas, formulações, a equipe de desenvolvimento trabalha muito focado em entregar um produto sem conservação química, sem estabilizantes, tentando entregar sabores realmente verdadeiros, tirando a coloração química, glutamato de sódio, esses produtos que entregam um sabor mais artificial. Então a gente trabalha muito forte com temperos, com especiarias, para que a gente possa realmente agregar valor e entregar o nosso principal foco, que é muito sabor. Né? Então Uhum. nós temos hoje uma linha de molhos, antepastos, pimentas e chutneys. Recentemente nós lançamos nossa linha de pimenta, né? E tá bem bacana, sabe? A gente tá tendo um sucesso bem assertivo, porque o pessoal tá realmente entendendo uma saborização diferente, com esse apelo da saudabilidade, realmente pra gente poder entregar um valor maior para a sociedade como um todo. Uhum, show de bola, muito legal, né? E olha só, eu quero saber, assim, tu falou um pouco já nisso, né, na Sim, apresentação, mas por que produtos artesanais? Por que esse bacana. cuidado de entregar um produto mais saudável, um produto gostoso, mas que realmente seja o que ele promete, né? Um produto sem conservantes, sem Sim. aditivos alimentares, por que isso? Então, é muito importante essa pergunta, Aline, porque quando a gente fala em indústria de alimento hoje, o que a gente pensa é naquelas centenas de metros de esteira, produto rolando, 5.000, 6.000, 10.000 itens por hora. Exatamente. E, é inevitável o fato de que quando tu tem um volume nessa escala, tu tem perda de qualidade. Tu precisa aumentar o processo produtivo, tu precisa aumentar escoamento, até porque tu tem que operar a viabilidade da fábrica. Então Sim. tu começa a reduzir qualidade de produto. Não estou dizendo que os produtos do mercado são de menos qualidade, não é isso, mas inevitavelmente tu reduz um pouco a qualidade do processo. Tu começa a inserir alguns aditivos químicos para fazer com que o produto tenha maior validade ou que ele tenha um espessamento melhor, ou principalmente grandes indústrias têm estrutura de P&D, de processo de desenvolvimento de produto interno, que vão avaliar qual a melhor textura, qual o melhor sabor, qual o melhor apelo visual para a pessoa comprar, psicologicamente falando, aquele produto, que é a psicologia de consumo, que daí podia falar 2 dias aqui a fio, enfim, que tem muito assunto. Por que a gente foi pro lado do artesanal, tá? A gente acredita muito que quando a gente faz as coisas com a mão, quando a gente realmente opera e quando a gente realmente entrega esse carinho diferenciado, a gente consegue entregar um pouquinho da gente. E isso tem muito a ver com a Sauce Taste. A Sauce Taste não é só uma empresa de molho, a gente costuma falar muito isso. A gente costuma falar que o molho é o canal que a gente usa para impactar as pessoas, para poder conectar as pessoas, para poder conversar mais com as pessoas, entende? E nada mais, nada melhor do que um processo artesanal para isso. É óbvio que a indústria tem um foco em sim gerar um certo volume porque tem que viabilizar a operação. A gente tem sim alguns mecanismos que nos facilitam o processo, mas ainda assim grande parte do processamento e principalmente do processamento das leguminosas, enfim, são feitos de modo artesanal. E a gente foca muito nisso para poder entregar mais valor, mais sabor e poder mostrar que sim, a gente bota a mão na massa e que a gente faz com muito carinho para cada um de vocês. Show, show, show. Muito legal, muito orgulho, muito orgulho. E isso tem tudo a ver com a gente, né? A gente aqui do À Toa, a gente busca gerar autonomia nas pessoas para voltar a cozinhar e, como o Charles falou, pegar no alimento, sentir, fazer combinações. E um molho faz uma baita diferença, né? Na Exatamente, nossa comida. exatamente, exatamente. O molho é muito bom porque traz sabor, traz um sabor diferenciado, né? Pra Com gente não certeza. precisar ficar naquela mesmice, no mesmo, enfim. Uhum, show de bola. E a outra pergunta que eu quero te fazer é assim, ó, qual é Diga. o desafio, ou não, né? Os desafios para entregar um produto desse tipo? Porque deve ser muito desafio, né?
no dia a dia, na produção, desafio de poder entregar esse tipo de produto hoje e fazer numa escala maior. Isso deve ser. Exatamente. Não, é trabalhoso sim, é bem trabalhoso. É óbvio que a gente tem projetos futuros para que a gente possa sim escalar um pouco mais a nossa produção, porque a gente acredita muito nisso. Voltando só um ganchinho, Aline, já vou te responder exatamente a tua pergunta, mas puxando só um ganchinho da pergunta anterior, eu comentei que o molho para nós não é só um produto, ele é um canal que faz com que a gente atravesse mais daquilo que a gente acredita. Mas é óbvio que quanto mais eu conseguir entregar molho, quanto mais as pessoas consumirem os nossos produtos, mais a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente acredita. Então, óbvio que a gente quer sim chegar num nível de escala um pouco maior, mas sem perder a nossa essência, sem perder os nossos valores. Então, sim, isso é bem difícil, porque quando se pensa numa escala industrial, se pensa em alguns equipamentos e alguns mecanismos que vão gerar essa facilidade. Só que quando isso acontece, é inevitável que a empresa acaba perdendo um pouco a essência principal, que é aquela fabricação com carinho, é aquele cuidado com as pessoas, é aquele cuidado com os colaboradores, com todo o mecanismo que faz com que aquilo aconteça. No momento em que se faz isso numa escala um pouco menor e tu consegue entregar um carinho bem especial e uma intimidade com o consumidor final ou com os lojistas que são atendidos na base ativa, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, criar um relacionamento e um nível de comunicação, de interação muito maior. É inevitável que grandes indústrias não consigam fazer isso dessa forma, justamente pela capilarização de mercado, por atender Sim. todo mundo ao mesmo tempo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o artesanal hoje é um grande diferencial de mercado, tanto no sentido comercial quanto no sentido de agregar valor e de realmente atender o público naquilo que ele precisa, que é um atendimento um pouco mais qualificado, sabe? Show de bola. Muito Eu legal acho que isso. basicamente é isso que eu acredito, sabe? É difícil sim, é complicado sim, trabalhar de uma maneira artesanal é penoso, né? Nós temos hoje um produto, por exemplo, um molho de cebola caramelizado ao vinho tinto. Quando a gente vai produzir esse molho, sim, a gente vai processar 80, 100, 150 quilos de cebola manualmente. Né? A gente Sim. processa manualmente, a gente tem alguns equipamentos que nos auxiliam no processamento, mas sem dúvida nenhuma tem muita mão na massa. Não é colocar num equipamento, ficar olhando e apertar um botão. Então, isso tudo faz com que a gente, no final das contas, olhe aquelas centenas de vidrinhos, né, no estoque de produto acabado e diga assim, nossa, muito, muito amor envolvido, como se fala, né? É muito carinho por isso que está acontecendo. E cada potinho que sai do estoque para venda, a gente fica feliz e a gente tem muita gratidão e a gente aplaude e a gente fica muito contente, porque a gente sabe que tudo aquilo tem muito amor, sabe? A gente gosta muito de tudo que a gente faz. Muito legal, gente. Por isso que a gente tem que valorizar quem entrega isso, quem entrega produto artesanal, produto Exatamente. feito à mão. A gente tem que valorizar isso muito. E todas as pessoas, porque a gente acaba valorizando a grande escala, né? Um produto que não vai trazer um benefício para nós. Então entendam isso, entendam, por favor. E agora, mais uma pergunta. Olha Diga. só, qual que é o cuidado na produção, né? Muitas pessoas, elas Hum, ficam, as pessoas que pensam sobre o seu alimento, elas pensam como que é produzido, questão de higiene, como que é feito isso, ainda mais de um produto legal. artesanal, né? Porque a gente sabe que um produto feito em larga escala é tudo mais mecanizado. Então, como que é Uhum. feito esse cuidado na produção do alimento, para ser um alimento seguro em questão de higiene e tudo Muito, muito mais? importante. Sabe que assim, a gente tem alguns cases bem importantes para falar sobre isso, porque desde o primeiro momento que nós tivemos a ideia de abrir empresa, a gente já se conectou e já montou relacionamentos com outras pessoas que faziam essa máquina girar. Né? A gente acredita muito numa ideia de modelagem, então eu não preciso inventar a roda, tem alguém que já fez isso. Então a gente hoje conversa com muitas empresas, a gente troca muitas experiências, a gente troca muita figurinha, e eu acho que isso é muito importante. E nisso, a gente sempre vê que tem muitas empresas que têm uma certa resistência, empresas menores que têm uma certa resistência em entender que tu precisa sim ter um profissional junto contigo que te entregue todo esse valor, que possa te dar um assessoramento técnico e tecnológico no sentido dos alimentos. Seja uma Nutri, seja uma tecnóloga de alimentos, seja uma engenheira de alimentos, ou até uma veterinária, dependendo da atuação da empresa, se é registro do mapa de origem animal, enfim, vai saber. A gente precisa sim ter alguém nos assessorando,
porque o empresário dificilmente vai conseguir pensar em tudo e essa pessoa vai conseguir ser a nossa, o que a gente chama de RT, né? A nossa responsável técnica, a pessoa que vai assumir essa responsa com a gente. Falando no sentido da higiene e do cuidado, a gente tem sim um cuidado muito grande. A Salstate, como eu comentei, é uma empresa que foca no produto artesanal. E eu acho que quanto mais a gente coloca a mão na massa, maior a possibilidade de existir algum contratempo e algum problema. Porque sem dúvida nenhuma, quando você coloca numa máquina que faz repetidamente a mesma coisa a vida toda, é difícil de dar erro. Agora a Uhum. mão humana, ela falha. O ser humano falha. Então a gente precisa ter muito controle, a gente precisa ter muito registro, a gente precisa ter tudo muito organizado. Então hoje a gente tem desde o nosso manual de boas práticas de fabricação, todos os POPs, instruções de trabalho bem alinhados, para que a gente possa realmente fazer todas as nossas tarefas produtivas do dia, sabendo que tudo está dentro de um parâmetro aceitável, tudo está dentro da legislação, do que a própria Anvisa exige, Uhum. e sabendo que tudo aquilo vai entregar o melhor produto, o produto mais qualificado possível para o nosso consumidor final, que é a nossa meta, né? Poder entregar o melhor sabor possível dentro, obviamente, das boas práticas de fabricação. Muito legal mesmo. Isso é super importante, né, gente? Também entender, a gente sabe, já sabe, que tem que optar por essas pessoas que produzem produtos de qualidade artesanalmente. Agora, entender também, conhecer quem produz esse produto. Isso é muito Uhum. legal. Quando tu vai à feira, por exemplo, tu entender quem é aquela pessoa que está te entregando aquele alimento, né? E não só pegar, entenda a Sem história do dúvida. alimento. É muito legal, muito legal. Isso agora tu comentou um detalhe bem importante, Aline, porque muitas vezes a gente vai à feira e a gente vai pegar, sei lá, brócolis. Vai pegar alguns molhos de brócolis ali, pega, bota na sacolinha e vai embora. Não deu a mínima atenção pro feirante. Só que é legal conversar com ele, porque ele tem uma história por trás. Realmente, quando tu olhar aquela mão preta, meio suja, meio calejada, foi ele que enfiou a mão na terra e pegou aquele brócolis. Então é Exatamente. muito legal, falando do ponto de vista do feirante, assim, sabe? Do primeiro atravessador ali. É muito legal isso, é muito legal tu dar valor para essa história, tu conversar com ele, tu ver da onde saiu, criar essa conexão, essa amizade. Hoje, não só aqui em Caxias do Sul, mas em Pelotas, em várias cidades, a gente tem muitos pequenos fabricantes, empresas pequenas que estão se desenvolvendo, que estão querendo criar valor, estão querendo entregar um produto muito qualificado para o consumidor, e a gente precisa dar valor para isso. A gente precisa valorizar quem é da terra, a gente precisa valorizar as pessoas que querem fazer a diferença, que querem realmente entregar um produto mais qualificado, um produto mais natural. Com certeza. Show isso. E agora, olha só, pra gente ir finalizando, eu tenho uma pergunta bem legal, que é assim, ó. Na verdade, não é uma pergunta. Eu Diga. quero que tu conte um pouco, tu que tá inserido nesse mercado de alimentação Sim. natural, dessa ideia, qual que é a tua perspectiva nesse mercado de alimentação Uhum. natural? O que que tu acha, o que que tu vê no futuro e o que que tu quer entregar cada vez mais, assim? Conta um pouco pra Legal, nós legal, sobre legal. isso. Muito, muito, muito importante a tua pergunta, é bem bacana. É uma pergunta, como que eu vou te dizer, não é complexa, mas ela é uma pergunta que me gera muita ousadia, porque sim, eu tenho os projetos bem legais no futuro e eu acredito muito numa linha, e eu acho que isso é muito importante, né? E a gente, como pequena empresa, a gente tem que ter esse foco, né? Sobre o que a gente acredita, né, sobre o mercado dos naturais. Eu acho que as pessoas cada vez mais elas estão se conscientizando de que uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural, uma alimentação mais minimalista, vamos dizer assim, ela consegue trazer mais retorno. Retorno para a saúde, retorno para o condicionamento físico, retorno para a longevidade. Eu acho que isso é muito, muito importante. Nós, como indústria de alimentos, nós temos que ter essa visão, nós temos que entender que isso não é mais tendência de mercado, isso é realidade. As pessoas querem consumir um produto onde elas peguem rotulagem, por exemplo, e leiam 3, 4, 5 ingredientes. As pessoas não querem mais 10 linhas de ingredientes, onde 90% daquilo elas nem sabem o que é, porque é tudo condimentação química. Então, as pessoas realmente elas querem entender um produto mais natural, elas querem consumir uma coisa mais saudável, elas querem consumir algo óbvio que dê uma certa praticidade para a vida, porque cada vez mais também a vida está corrida, então as pessoas querem praticidade, mas elas querem praticidade alinhada à qualidade de vida. As pessoas estão perdendo bastante tempo fazendo uma caminhada, fazendo uma academia, buscando uma alimentação melhor, e a gente precisa ter isso. Isso não é mais tendência, é realidade. Realmente o foco das indústrias de alimento, e eu não digo isso só como Solstace, mas a gente vê isso no mercado hoje, é desenvolver produtos ou pensar a médio e longo prazo no sentido de criar produtos e criar soluções
para um mercado que não se enxerga consumindo uma coisa hoje, para um mercado que se enxerga consumindo uma coisa com 70, 80, 90 anos de idade. A expectativa de vida está cada vez mais longe. Pouco tempo atrás agora eu ouvi um termo bem legal que como é que eu ouvi? Os 70 de hoje são os novos 40. E foi muito bacana isso. Eu ouvi numa palestra que eu fui agora, acho que umas 2 semanas atrás, e foi bem bacana, porque as pessoas hoje com 70 anos de idade, não é que elas têm uma aparência, até foi questionado isso, sabe? Não é que elas têm uma aparência, talvez nem tanto condicionamento físico numa pessoa de 40, mas hoje as pessoas com 70, com 65, 70 anos de idade estão fazendo as coisas que há 20 anos atrás pessoas de 40 anos faziam. Né? Então isso é muito legal, muito legal. As pessoas estão tendo essa visão. Hoje pessoas com 80 anos de idade praticam bike, caminham, fazem coisas que há 10, 20, 30 anos atrás nem se pensava. A expectativa de vida antes era 60, 65, 70 anos no máximo. E com 70 anos as pessoas já eram acamadas. Então hoje as pessoas chegam nos 50 anos pensando assim, tem uma vida pela frente. Entende? Então a indústria de alimento ela tem que entender isso, tem que cada vez mais entregar produtos de qualidade, produtos qualificados, entender essa necessidade, isso é muito legal, entender a necessidade de cada nicho. Eu tenho parceiros hoje que desenvolvem produtos específicos, por exemplo, para a melhor idade que a gente fala. O Thiagão da Tensei é um. Ele está desenvolvendo um produto específico para a terceira idade, que são produtos que têm melhor absorção de ferro, produtos que são específicos para uma idade avançada, onde você precisa ter absorção de alguns nutrientes. E para isso, obviamente, há toda uma composição, uma combinação de ingredientes, o produto dele especificamente é vegano, né? Toda uma composição de alimentos para que possa ter essa melhor absorção. Eu acho que é mais ou menos isso. Show, muito legal mesmo. Tamo junto. E pensar que o Charles não era nem da área de alimentação, né? Não, pois é, então essa história é muito louca, né? Porque eu sempre trabalhei na indústria gráfica, trabalhei 14 anos na indústria gráfica, e em 2000, mas sempre gostei de provar, comer coisa diferente, a Aline mesmo aqui foi cobaia algumas eu vezes. diga. E, enfim, aí encontrei a Mariana, que é minha esposa, aí a gente casou muito nas nossas ideias, sempre quis empreender, acabou surgindo a oportunidade, eu fui. Fui meio na loucura, confesso, mas eu me apaixonei pela área, gosto muito do que faço, eu acho que o foco é esse, né? O foco é a gente conseguir realmente se conectar com as pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Sem palavras, muito bom. Eu que agradeço. Agora falando, né, do jeito que eu falo, que tá tudo muito formal aqui. Mano, muito obrigada, sem palavras. Tu é um cara incrível e gratidão por estar participando, trazendo todos esses conhecimentos, né? Tu é um cara muito influente, que tem um baita conhecimento na área de alimentação, construiu em pouco tempo uma sabedoria imensa nisso e com certeza está agregando muito valor aqui pro pessoal, falando da área de alimentação saudável e também da Sauce Taste. Provem os molhos, vocês vão ficar viciados. Por tá favor. Bom? Aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar algum linkzinho aqui que vocês possam acessar, mas por favor, tá? É o que eu sempre falo para as pessoas e até de forma um pouco disruptiva as pessoas acabam algumas vezes não entendendo, mas assim, não olhe os molhos como molho, não olhe como alimentação, olhe como conexão. A gente precisa consumir um produto hoje que faça sentido com a tua história, né? Te conecta com produtos que façam sentido com o que tu acredita. Eu acho que esse é o principal. Foca nisso porque esse é o futuro. Tá bom? Um Tamo beijo junto. grande, Beijão, valeu! obrigado por tudo e sucesso. Tamo junto.